Seja bem-vindo ao Factory EAD, o seu guia na etapa operacional. O guia do EAD Factory tem como objetivo demonstrar a usabilidade do sistema para implantação no estabelecimento na fase operacional. Ao longo de uma série de vídeos, um de nossos consultores irá demonstrar o uso do sistema. Lembrando que o consultor responsável pela implantação estará acompanhando seu desenvolvimento e sempre à disposição para suas dúvidas. Agora vamos começar o treinamento. Episódio 6. Hoje, iremos abordar o controle de PCP no Factory, realizando todos os cadastros necessários para realizar o planejamento diário de produção, apontamento e controle do painel de produção. Fique agora com o nosso consultor. Certo, pessoal. Então, estou com a tela do Factory aqui aberta já, tudo bem? E hoje nós vamos ver, como eu já comentei com vocês ali, a parte, de controle de produção, como que a gente encerra uma ordem de produção através de apontamento, tá? Como que a gente cadastra, configura o sistema para fazer esses apontamentos, tudo bem? Algumas consultas ali, relatório, como que a gente faz planejamento diário da produção, como que a gente vê um macro da nossa produção, tudo bem? Vou fazer aqui, alguns cadastros com vocês e manipular as informações para vocês verem como que é realizado o processo de controle de produção, tá? Antes de tudo, pessoal, a gente está na fase operacional do Factory, certo? Então a gente está com alguns controles ali limitados, E nessa fase a gente está utilizando alguns parâmetros para facilitar o uso aí, de realizar a implantação, para a gente ter o controle operacional do que está sendo feito de compras, o que está saindo de vendas, como está o financeiro, Com algumas limitações ali de estoque, tá? Nessa fase da implantação, a gente está utilizando o parâmetro 552, tá? Que é o parâmetro gerar ordem de requisição, perdão, gerar ordem de produção sem requisição durante a integração de produção de corte, Então, o que que é isso? O Factor, a gente fez a integração de produção, de compras. Hoje, a gente vai fazer a integração de produção e corte, Ou seja, eu comprei meu perfil, vou fazer o corte nas medidas que eu preciso, que o SEM calculou pra gente, certo? E vou fazer a minha produção, a minha usinagem ali, fabricando a minha esquadria, o meu produto acabado, tá? Quando a gente integra essas ordens de produção, elas têm requisições, ou seja, para mim fazer a ordem de corte, eu preciso das requisições com os perfis das medidas. Para mim fazer a produção, o processo de usinagem, eu preciso ali, na minha fabricação, ter as requisições, que são os componentes que vão vir, todo o processo, tudo bem? Para a gente estar tendo esse controle operacional, só tá dando ali o encerramento das ordens, saber o que foi produzido de fato, o que precisa produzir ainda, a gente está utilizando esse parâmetro que não vai gerar essas requisições. Então a gente só faz o apontamento, do que realmente foi feito, a etapa que foi definida, e que foi finalizada da produção, e depois dá o encerramento das ordens. Tudo bem? O outro parâmetro que a gente está utilizando nessa fase também em conjunto é habilitar o encerramento da ordem de produção, com o apontamento e a requisição sem saldo. Como a gente não tem requisição e não vai ter saldo, a gente usa esses dois parâmetros em conjuntos, Ou seja, se eu não tiver saldo ali de requisição, eu consigo, encerrar a minha ordem de produção do mesmo jeito, tá? Então, por isso que é uma fase operacional, tá, da implantação nesse primeiro momento. Hoje a gente vai estar utilizando o sistema técnico 100, tá? Para estar fazendo a integração da produção. Então, a integração das ordens de produção vem do sistema técnico também, tá? A gente não elabora elas manualmente, porque o cálculo, as medidas vão vir lá do sistema técnico. Então, estou com o meu 100 aqui aberto. Estou com essa minha obra aqui de compras, tá, pessoal? Eu criei aqui uma produção chamada obra compras, tá? Certo? Estou com a minha Pro de compras aqui, Vou utilizar ela, como eu já disse. Vai vir aqui, vai calcular a obra depois, Depois que foi feitos os ajustes. E vai em exportar esquadrias para o Factor. É o mesmo processo da integração de compras. A diferença é que a gente não vai integrar estoque de novo. A gente vai integrar só corte e produção. Então, vou integrar primeiro aqui os cortes, certo? Então, o SEM vai mandar os dados e o Factor vai receber. E o que que ele está fazendo aqui? Ele está cadastrando as minhas ordens de produção de corte, tá? O Factor tem três tipos de ordem de produção: beneficiamento, corte e fabricação, tá bom, pessoal? Esperar ele importar aqui, também já vou importar as ordens de produção, de fabricação. Ó, já importei o corte. Vou exportar aqui agora também produção, tá? Quando eu exporto produção, são as ordens de fabricação no Factory, tá? É que no 100 tem uma nomenclatura e no Factory tá como fabricação.
A ordem de fabricação ele vai gerar para mim produzir de acordo com o que eu tenho aqui na obra. Então, se eu tenho 3 portas, 3 janelas, né, ele vai criar uma ordem de fabricação das 3 portas, uma ordem de fabricação das 3 janelas e uma ordem de fabricação do meu módulo maxilar ali de 2 folhas, tá? Então, ó, ele gera as ordens de fabricação, processa os perfis e envia os dados. Feito isso, tá? Já fiz a integração, posso fechar o 100. Se você utiliza o Pref Suite, né, como sistema técnico, você vai selecionar aqui a sua obra, vai fazer o mesmo processo, né, só que você vai integrar aqui o corte e a produção, tá? Então, o processo para quem usa o Pref Suite é feito aqui dentro do Factory mesmo, tá? Quem usa os sistemas tem, a gente integra lá do 100 para chegar aqui no Factory. Aonde que caíram essas ordens de produção, Otávio? Estoque, ordem de produção. O módulo de estoque, ele é estoque e produção, tá, pessoal? O famoso aí PCP. Então, aqui, ó, filtrando pelo meu projeto, Residencial Sorocaba 1, tenho 36 ordens de produção aqui, né? Todo mundo em edição, tá, pessoal? E aqui eu consigo ver, ó, tipo. Vamos filtrar só por corte primeiro? Ó, tem as minhas ordens de corte, com os perfis a serem cortados das medidas que eu preciso, né? E se eu clicar em editar, para a gente conseguir visualizar essa ordem de produção, eu consigo ver aqui, ó, que eu não tenho requisição, porque a gente está usando aquele parâmetro, mas eu tenho aqui, ó, o que eu preciso, né, para ser feita a minha produção, tá bom, pessoal? Aqui essas abas, a gente vai entrar em mais detalhes já já, tá? Principalmente aqui processo de produção, planejamento e apontamento, tá? Tem aqui o nosso documento de obra de ordem de produção, certo? O meu produto, né, a variante, e o que que eu preciso, né, aí para fazer a fabricação desse corte. Se eu vier aqui em tipo, em mudar para fabricação, eu tenho aqui, né, as minhas variantes, né, dos meus produtos, então as medidas que vão ficar as janelas depois que produzir, janela, porta e maxilar, certo? P1, J1, M1, junto com as medidas aqui, localização, e todo mundo também tá em edição, tá, pessoal? Então, o que que eu vou fazer aqui antes, né? A gente vai fazer o encerramento, né, o controle dessas obras por apontamento, tá? Então, o Factory ele possibilita aí uma aplicação que a gente chama de apontamento de produção, que a gente configura esse apontamento para o seu funcionário, né? Você coloca lá um computador, tá? Não precisa ter o Factory dentro, somente a rede está mapeada, né? E você compartilha lá um aplicativo chamado aqui, eu vou mostrar para vocês, apontamento de produção. Nessa aplicação, a gente coloca, né, o funcionário vai colocar o código do crachá dele, vai informar a etapa e dele vai apontar a obra, tá? Dele vai e o Factor vai gerar, né, um controle aí de quanto que foi o tempo que levou para fazer a produção, né? E todo o restante aí, né, informando desde o início, né, quais as etapas que o seu funcionário vai ter levado, né, e quem foi que produziu o que exatamente, vai gerar um painelzinho ali de produção com as informações para a gente, tá? Vou fechar aqui que a gente não vai usar ainda. Mas para fazer o apontamento de produção, a gente precisa configurar alguns cadastros aqui dentro do Factory, tá, pessoal? Então, antes de tudo, né, quais cadastros são esses? Eu primeiro preciso ter um centro de custo, tá? Algumas informações aqui, né, existem fórmulas para cálculo, então quando estiver no processo de implantação, né, o consultor responsável vai estar auxiliando vocês a preencher as informações corretas, tá? Relembrando que a gente está num ambiente aqui de teste, né, para ser efetivado aqui o treinamento. Então não se atentem, né, a valores fictícios que eu vou colocar aqui, tudo bem? Vou criar então um centro de custo, primeiramente, chamado produção. Vou colocar aqui código 01, vou chamar produção, colocar aqui início e validade, né? Eu posso colocar do meu teclado também, tá, pessoal? Ou digitar direto ali no calendário que o Factor disponibiliza para a gente. Então vou colocar aqui a minha produção do início ao final do ano, tá? Então, 31/12/2024. Tipo aqui analítico, tá? A mesma questão de analítico e sintético tem aqui para o Factor, tá? Então, se eu quero criar um centro de custo produção, né? Deu outro centro de custo analítico, produção, né? Linha de perfil, produção de ECM, enfim, se eu quiser segmentar, isso aí eu coloco, né? Um nível sintético e depois os níveis analíticos, tá? Que eu vou criar diretamente um nível analítico, chamado produção. Feito o primeiro cadastro aqui de centro de custo, a gente vem aqui em cadastros, produtos, custo direto e indireto, tá, pessoal? Aqui eu vou informar, né, um custo direto e indireto. Vou colocar aqui o ano do mês, então só informar o dia ele já vai pegar o mês e o ano.
Centro de custo, vou colocar lá da minha produção. Valor custo direto, hora centesimal e valor custo indireto, hora centesimal, tá? Isso aqui a gente tem uma fórmula para fazer esse cálculo, tá? A gente pode, né, entrar em detalhes depois na implantação, quando o consultor estiver aí auxiliando vocês, mas esses valores aqui são fictícios, só para efeito do treinamento, certo? Vou gravar aqui então. Então, já cadastrei meu centro de custo, já cadastrei meu custo direto e indireto. A gente vai cadastrar aqui agora, pessoal, produtos, tá? Eu já vou deixar aberto etapa de produção, serviço, tá? E aqui eu também vou deixar já aberto modelo, processo de produção e linha de produção. Então, se você quer segmentar aí a sua produção por linhas, Otávio, eu vou fazer, tenho uma linha de produção só da linha 30 aqui na minha empresa. Tenho uma linha de produção só da Hidro, né? Se você separa a sua produção aí com linhas, tá? Você pode criar linhas de produção e segmentar. Se você não faz isso, tá? Você pode aí fazer o processo, né, de sem a, a divisão por linha de produção, tá bom? Mas existe essa possibilidade também que eu vou fazer sem, só para efeito do treinamento, tá? E a gente vai cadastrar as etapas de produção e serviço e os modelos de processo de produção. Agora, então, primeiro aqui a etapa de produção barra serviço. Vou clicar aqui em novo. Vou colocar aqui uma única etapa chamada fabricação esquadrias, tá? Aí, se você vai segmentar, né, usinagem, corte, embalagem, né, envio para romaneio, né, você vai segmentar dentro da sua empresa, tá? A gente consegue fazer essa divisão. Aqui eu vou colocar somente uma etapa chamada fabricação esquadrias, ou seja, a fabricação completa. Vou até mudar, né, colocar aqui fabricação completa, colocar tipo produção, eu não estou fazendo a divisão aqui por grupo, certo? Já informei meu centro de custo, vou gravar. Então, já gravei centro de custo, custo direto e indireto, etapa de produção serviço, e agora eu vou fazer o meu modelo de produção, tá? Então, eu preciso desses três cadastros aqui para criar o meu modelo, né? E aqui no modelo eu vou colocar produção normal, esquadrias, certo? Vou aqui, eu posso filtrar por grupo, caso tenha classificado, tá? Mas aqui, a etapa que a gente cadastrou, eu vou vincular ela aqui. Eu vou falar que uma esquadrilha, em média, né, o tempo estimado para fazer a produção dela é de 8 horas, né, um dia de trabalho. Tá, isso aqui eu estou fazendo, tá, pessoal? Estou abstraindo, né, bastante as informações. A gente sabe aí que o pessoal de planejamento, né, vai ter esses dados calculados de forma mais correta para estar configurando dentro do sistema. Aqui, relembrando, é só para efeito do treinamento. Vou gravar. Certo? Então, já tenho aqui meu centro de custo, meu custo indireto e direto, minha etapa de produção de serviço e modelo, perdão, e meu modelo de processo de produção, tá? Beleza, Otávio, a gente não colocou aqui por linha, né? O que que a gente vai fazer com isso aqui agora? A gente precisa vincular essas informações, né, dentro das minhas ordens de produção. Então, se eu localizar uma ordem aqui, por exemplo, de fabricação, né, que é o que eu vou produzir de fato, e eu vou editar ela aqui para a gente dar uma olhada. Que eu tenho aqui? Tenho diversas abas aqui embaixo, certo? Eu tenho aqui, ó, processo de produção e eu tenho aqui modelo de processo de produção. Como a integração não foi feita antes da gente fazer os cadastros, não tem nenhum modelo de processo de produção vinculado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui produção, processo normal esquadrias, certo? Aqui ainda não tem a planejamento. E na hora que eu voltei aqui, né, que eu atualizei a tabela, ó, ele já completou aqui pra gente, né? Qual que é o processo de produção que vai ser utilizado para essa ordem de fabricação? Fabricação completa, tempo estimado 8 horas, o tempo realizado depois vai ser apontado pelo funcionário, quantidade planejada a gente não planejou ainda, né? O valor do custo direto e indireto, né? E o planejado, né? E depois do que o calculado, tá? O planejamento de produção a gente vai criar também, né? E o apontamento vai ser realizado, né, na hora lá pelo apontamento de produção aquela outra aplicação, tá bom? A gente vai cadastrar também o funcionário ali antes. Belezinha, fiz isso aqui, né? Já vinculei. Otávio, como que eu vou fazer o vínculo, né? Eu tenho que fazer ordem de produção, toda vez que eu fizer a integração? Não precisa, tá? Existe esse vínculo manual, ou a gente pode simplesmente vincular isso no grupo dos produtos. Então aqui são produtos e esquadrias, certo? Se eu for lá no cadastro, produtos e grupos,
Vamos pegar aqui esquadrias. Beleza. Aqui eu consigo vincular, pessoal, o meu modelo de processo de produção, tá? Então tem aqui, ó, produção normal e esquadrias, certo? Eu fazendo esse vínculo no grupo de produto, toda vez que for integrado, né, for feita a integração, nessas ordens de produção que forem do grupo de esquadrias, né, os meus produtos já vão estar vinculados a esse modelo de processo de produção. Então eu posso fazer o vínculo diretamente no produto, tá, pessoal? E daí, se eu gravar, quando eu for fazer a integração novamente, todas as minhas esquadrias que forem ordem de produção de fabricação já vai estar com essa fabricação aqui completa, tá? Beleza. Já vinculei para as próximas integrações. Posso fazer manualmente, posso fazer o vínculo no grupo do produto ou eu posso fazer diretamente no produto. Então aqui, por exemplo, a gente tem a nossa L30JCR300. Vou buscar ela, tá? O código é L30JCR300. Ó, achei aqui, certo? Tá aqui minha ordem de produção. Quero fazer o vínculo, né, da minha fabricação aqui da minha esquadria diretamente no grupo do produto. Eu posso, aqui em dados gerais, eu tenho modelo de processo de produção, e daí eu posso vincular diretamente no cadastro do produto, tá? Então, por exemplo, todo produto que vier aqui, né, na próxima integração, se houver uma janela de correr aqui da linha 30 de 3 folhas, já vai ser vinculado esse modelo de processo de produção, se tiver no cadastro do produto, tá? E daí o Factor olha se tem no cadastro do produto, se não tiver no produto, ele olha no grupo, se não tiver no grupo, a gente faz o vínculo manual lá nas ordens de produção, né, inserindo lá manualmente as informações. Tá, pessoal? Então, vou cancelar aqui, certo? Eu vou dar um corte aqui no vídeo só para fazer o vínculo para vocês e eu já volto. Se você aí que está acompanhando, né, está fazendo passo a passo junto, pausando o vídeo, né, quiser realizar a integração novamente para não ter que fazer o processo, tá? E de inserir ordem a ordem, você pode só excluir aqui as ordens de produção, né? Faz o vínculo lá no grupo do produto, tá? Aqui eu fiz para grupo de esquadria, mas para fazer das ordens de corte, a gente vai colocar os perfis. Então vai lá em grupo e coloca perfis, né? Que são os meus perfis aqui, certo? E depois você faz a integração novamente, que dentro de cada ordem já vai estar o modelo de processo de produção, tá bom? Então vou cortar aqui e já vou fazer o vínculo automático para vocês. Certo, pessoal? Voltei aqui, tá? Eu já vinculei automaticamente, né? Fiz ali o processo para vocês. Só cortei o vídeo para não ficar muito longo, tá? Eu vinculando as ordens. Então se eu pegar aqui, por exemplo, já corte, projeto residencial Sorocaba 1, localizar, vou pegar alguma aqui do meio, tá? Vou editar para vocês darem uma olhada. Já vai aparecer, né, o modelo de processo aqui, tá? E o processo de produção aqui também. Com o modelo de processo de produção feito, né, a gente pode entregar nessas ordens aqui para um funcionário fazer o apontamento, tá? Por padrão, toda ordem também, né, todo documento, né, até as ordens de produção vem em edição. Então a gente pode vir aqui, né, vou tirar todo mundo os filtros e vou finalizar todas essas ordens, tá? Vim aqui em ações e finalizar. Estou finalizando as ordens. As ordens já estão finalizadas e aqui eu tenho, né? Estabelecimento vou tirar, documento, né? OP, ordem de produção, todo mundo que é corte, produto folha, variante, data de necessidade, especificação, né? Especificação vai aparecer nas de fabricação, tá? Então com as medidas aqui, né? Projeto, né? Todo mundo é da obra residencial Sorocabão, então vou tirar. O item que pertence, então M1J1P1. O que é aqui de corte pertence ao item compras produção, certo? Estágio do projeto, então obra completa, né? Etapa não tem. E aqui a quantidade que eu produzi e a quantidade produzida, tá? Como a gente não tem requisição aqui, então a gente vai controlar só o que foi produzido de fato. Então o funcionário vai chegar, você pode imprimir essas ordens aqui, certo? Para o funcionário, entrega para ele, ó, tem que produzir isso. Depois vai vir aqui ações e vai fazer o encerramento,
tá? Então existem duas maneiras de fazer o encerramento. Se você não for fazer o encerramento através do apontamento, né, a gente vem aqui e encerra a OP manualmente. Então foi produzida, foi feito o corte, ações, encerrar OP, informa a quantidade, então a quantidade necessária são 2, coloco aqui 2, certo? E vou gravar, belezinha? Assim que a gente consegue fazer o encerramento. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando o apontamento para a gente estar fazendo o encerramento, tá bom? Antes da gente realizar o apontamento, né? Se eu selecionar aqui as ordens, vou pegar de fabricação, por exemplo, fazer a emissão, eu tenho aqui, ó, etapas de produção, né? Como a gente já vinculou o modelo, aparece aqui, ó, fabricação completa, 47, 48 e 49, tá bom? Então aqui a gente consegue entregar para o funcionário, né? Ele pode digitar lá no apontamento de produção dando a entrada e o encerramento em cada uma dessas ordens. Depois, né, a pessoa responsável pelo planejamento vem aqui, vai atualizar, perdão, deixa eu fechar, vai atualizar a tabela, né, e as ordens vão estar atendidas de acordo com o que foi realizado, se foi feita a baixa parcial, se foi feita a baixa completa da produção, certo? Antes da gente ir lá para o apontamento, a gente vai cadastrar o funcionário, tá, pessoal? Então, vou vir aqui em participantes, vou vir aqui em novo, né? E eu já tenho um funcionário X, na verdade. Eu vou editar esse funcionário X, colocar um nome mais realista para ele, tá? Então, vou vir aqui colocar código do crachá, que é muito importante, certo? Razão social e nome fantasia. Vou mudar aqui, colocar João Gomes, colocar aqui crachá 100, certo? Vou colocar aqui também. Então, o nome do meu funcionário aí, tá? Marquei aqui funcionário já e vou gravar. Vou marcar novo também. Vou colocar dois funcionários, tá? Um para a gente fazer encerramento daí de corte e outro para fazer encerramento da produção, né? Que é a minha etapa de fabricação. Vou colocar aqui um outro nome, tá? Também, só para a gente simular aí o cadastro de um funcionário, né? Cadastrar um funcionário é muito simples, né? O outro eu coloquei código crachá 100, esse aqui eu vou colocar código crachá 101. Funcionário, certo? Não preciso informar mais o restante. Vou colocar aqui pessoa física e vou gravar. Então já gravei aqui, né, meus funcionários, o João e o Guilherme, certo? A gente tem o funcionário agora já para inserir lá no apontamento e realizar o apontamento também, tá, pessoal? Então vamos pegar aqui, ó, só as ordens de corte. Primeiro, né? Vou vir aqui, tá? Vou fazer a emissão, só para mim ver qual o ID, né, que foi gerado para cada ordem de corte, tá? A numeração inicial e numeração final, para a gente fazer um apontamento em lote lá no apontamento de produção, tá? Ele está imprimindo aqui várias folhas. Então, ó, a gente tem da etapa 12 a 44 para fazer o apontamento, tá? E depois da 45, 46, 47, que são as ordens de fabricação, belezinha. Então, como que a gente realiza um apontamento? A gente vai utilizar aquela aplicação que eu comentei com vocês, certo? Então, vou vir aqui, vou minimizar e vou abrir apontamento de produção. Abrindo apontamento de produção, eu consigo informar 24,52. Volta, né? Então, já cadastrei aqui meu funcionário, né? O que a gente vai fazer agora? Antes da gente fazer o apontamento, tá, pessoal? A gente vai fazer o planejamento da minha produção, tá? Então, como que eu crio o planejamento de produção, Otávio? Eu venho aqui em estoque, né? Venho aqui planejamento diário de produção. Vindo aqui em planejamento de área de produção, a gente tem, né, alguns planejamentos aqui, já está nessa base aqui de testes, mas eu vou criar um planejamento novo, tá bom, pessoal? Então, posso até excluir esses registros aqui, só para não ficar aqui na tela confundindo para a gente, tá? Belezinha. Vou clicar aqui em novo e vou criar um planejamento. Então, o planejamento diário, a gente informa o que vai ser produzido naquele dia, tá? Então, o pessoal que é responsável pelo planejamento da produção, né, eles conseguem
né, fazer ali um cálculo do planejamento e a gente consegue vincular esse planejamento atualizando o processo de produção das ordens, certo? Então, vou colocar aqui dia 29. Eu não coloquei linha lá na minha linha de produção, então vou importar aqui agora as minhas ordens de produção de corte, tá? Então, vou adicionar, perdão, vou importar ordem de produção e vou buscar todas as minhas ordens de corte, tá, pessoal? Vou localizar elas aqui. Eu tenho 33 ordens de corte, tá? O João é uma máquina, ele vai fazer o planejamento aqui de todo mundo, né? Ele vai realizar o apontamento dessas 33 ordens de 8 horas num dia, tá? Então, relembrando, estou numa base aqui de testes, tá? Ele já calcula ali a carga de hora total, tá? De acordo com as etapas, o que foi planejado, né? De acordo com o modelo, tudo bem? E ele já dá o saldo de horas do dia, né? Então, ele está dando um saldo bem negativo aqui, justamente porque eu estou fazendo 33 ordens num dia só, tá? Feito isso, eu vou gravar e já estava marcado ali para atualizar o processo de produção, certo? Então, com o planejamento diário, eu posso fazer emissão e emissão por etapas da produção. Então, tem aqui, ó, fabricação completa, que foi o que eu fiz o vínculo nas minhas ordens. Então, ó, tem as ordens aqui exatamente, né, da 12 a 44. Ou seja, se meu funcionário for bipando, né, essas ordens aqui em lote, né, vai ser feita o apontamento e, consequentemente, o encerramento das minhas ordens de corte, tá? Estou fazendo aqui um planejamento da etapa de corte, né? Vou fazer também um planejamento das ordens agora, tá, pessoal? Também no dia de hoje, as ordens de fabricação, né? Que é o que está faltando. Como, ó, eu não filtrei por nada, tá? Então, ordens que já possuem um vínculo aqui de planejamento, o sistema não vai buscar para não ter o risco de duplicar o planejamento, tá bom? Vou selecionar aqui todo mundo também e vou gravar. Perdão que ele deu um errinho aqui de data, vou só corrigir. Então, voltando, né, corrigir aqui a data, tá? Porque a gente já tinha feito um planejamento, como é o planejamento diário, tá, pessoal? Simulando aqui um errinho de propósito, né? Eu não consigo fazer mais de planejamento diário aqui por padrão, porque eu já tinha um planejamento do dia 29, então vou simular que esse é um planejamento do dia 30, tá? Mas a gente vai apontar tudo hoje. Então já marcou ali para atualizar o processo automaticamente. Se aquela flag não estiver marcada, a gente vem aqui, marca todo mundo, ações, atualizar processo de produção, tá? Para ele realizar ali a atualização do processo de acordo com o planejamento diário das ordens que foi estabelecido, tá? De acordo com a etapa. Então, se eu vier aqui numa ordem de corte agora novamente, editar essa ordem, além do modelo de processo de produção, que está aqui em processo de produção, vai ter o planejamento, tá? Então, foi planejado fazer um para o dia 29 e não foi realizado ninguém ainda. E eu também não tenho apontamento, tá bom? Então agora a gente vai fazer o apontamento a partir, né, do meu planejamento que eu tenho aqui, tá? Então eu tenho 33 ordens para fazer o encerramento, né, das minhas ordens de corte e eu tenho tenho três ordens para fazer a emissão aqui, né, de fabricação completa, tá? Que são as minhas ordens aqui de fabricação, janela, janela e maximar. Perdão, porta, janela e maximar, 47, 48, 49. Certo? Agora sim a gente já consegue realizar o apontamento, tá, pessoal? Então a gente vai minimizar aqui o factory e vai abrir a aplicação. Então já está aqui, né, a data de horário de hoje. O que que eu vou fazer? Vou informar o código do meu funcionário, tá? Então eu tenho aqui, né, o código 100 lá do João e vou informar a etapa, que é a etapa 12. Vou dar um Enter, né? Ele vai abrir aqui, ó, fabricação completa, vai dar o ID, vai falar aqui a folha, o código, né, qual que é a obra que pertence, hora inicial e o funcionário que está fazendo apontamento, tá? Eu clicando aqui em iniciar, ele vai realizar o apontamento de início. Então, a hora aqui está passando, né? Está passando o tempo, o funcionário lá está fazendo o corte. Quando o funcionário terminar a etapa, ele vai vir aqui colocar o código dele novamente e vai vir aqui informar o código da etapa de novo, tá? Se o seu funcionário aí tiver, né, acesso a um leitor de código de barras ali na empresa, tá? Ele pode só bipar com a folha que você fez a impressão. Na hora que ele bipar, já vai aparecer aqui o código e já vai dar entrada, tá? Automaticamente.
Então você não precisa nem ter um computador aí, né, uma estação completa. Se você só conseguir mapear a rede e deixar disponível, né, ali numa parte da produção ali da linha, né, que você faz a produção no seu estabelecimento, você coloca ali um leitor de código de barras, certo? Um monitor, né, coloca ali só o mouse. O funcionário vai colocar aqui o crachá dele, tá? Vai informar o código da etapa. Se tiver um código de barras com crachá também, dá para bipar direto no crachá e o código da etapa, tá bom? Vou dar Enter aqui agora para fazer o encerramento, tá? Então, era 2 a quantidade, a gente vai encerrar as duas barras que foram cortadas, tá bom? Hora inicial e hora final, e vai vir aqui e vai finalizar. Apontamento realizado com sucesso, tá? Então, eu já fiz o apontamento na minha ordem de produção. Então, se eu retornar lá na minha OP, vai ter o apontamento realizado agora, tá bom? Para a demonstração do treinamento, o consultor realizou o apontamento de todas as ordens manualmente. Este é um corte no vídeo para a compreensão de que, ao visualizarem a tela novamente, entenderem o motivo das ordens estarem todas encerradas. Pegar aqui as informações e quando a gente voltar para o Factor e atualizar, as ordens vão ter sido encerradas, tá bom? Então vou minimizar aqui, vou voltar para planejamento diário, ordem de produção, pegar só o corte aqui, certo? Vou atualizar aqui a tela para a gente. Ó, cliquei no atualizar, todo mundo aqui sumiu. Por quê? Já foi feito o encerramento através do apontamento. Vou clicar em total, confirmar, vou localizar. Todo mundo está verde, ou seja, foi feito por completo o apontamento, né? Quantidade produzida está igual à quantidade a produzir, certo? Se eu retornar para o meu planejamento de 33 e localizar, ele ficou atendido verde agora, tá? Então, ou seja, foi feita o apontamento, né, de acordo com o planejamento, tá, pessoal? E se eu vir aqui em alguma ordem de produção, editar ela, para a gente visualizar ela internamente, ó, processo de produção, o tempo realizado e o tempo estimado, tá? Quantidade planejada e concluída, né? E o valor do custo direto e indireto de acordo com o custo direto e indireto da hora, tá bom? Em planejamento, planejado e concluído no dia. E o apontamento foi feito aqui, ó, a entrada e a saída de acordo com o lote, né? Então, o João Gomes realizou o apontamento aí de encerramento de todo mundo, tá? Então, a gente fez ali, né, um apontamento. Então já marcou aqui para todo mundo. Agora, né, falta a gente fazer o apontamento da fabricação. Vou colocar aqui o código, então 101, né? A gente fez do 12 ao 44, agora é 45, 46 e 47, as etapas que fazem referência à ordem, né? Então se eu voltar em planejamento, fizer a emissão aqui da etapa de produção das minhas ordens de fabricação, né, eu tenho 47, 48 e 49, tá, pessoal? Então, vou informar aqui então 101, 47. Vou iniciar. Vou informar 41. Opa, 101, 48. E vou informar 101, 49. As minhas três ordens. Então, eu estou fazendo aqui o apontamento, né, de cada ordem de uma vez, tá bom? Vou informar agora aqui como se o Guilherme tivesse já realizado, passado um dia ali e terminado as ordens. Então, 47, eu vou encerrar as três. 101 novamente. 48 agora. Vou encerrar as três também. 101, 49. Vou encerrar as três também, tá? Então, quando eu voltar para o Factor e atualizar a tela, né? Voltar aqui para o Factor. Se eu vier em planejamento diário, já localizar, já está verde aqui também. Então, meu planejamento está concluído, tá? Posso fechar aqui as minhas etapas, certo? Posso voltar aqui para minha ordem. Se eu vier aqui e editar uma ordem, vai ter o mesmo processo da ordem de corte. A diferença é que aqui é o meu produto acabado. Então, eu tenho o processo de produção, o tempo estimado e realizado, o planejamento, a quantidade, certo? E o apontamento também, tá, pessoal? Então, a gente fez, né, ali o planejamento das ordens, deu a baixa, né, e seguiu com o processo de apontamento de produção, tá bom? Então, a gente encerrou aqui sem as requisições, utilizando os parâmetros, certo? E a gente vai ver aqui agora, em estoque, painel de produção, né? Aqui é uma visualização macro de como que está a produção aí da minha empresa, tá? Aqui no cenário, né, desse treinamento, eu finalizei todas as ordens, depois encerrei todo mundo, então vai estar todo mundo atendido. Mas aí no dia a dia você consegue visualizar como que está o andamento da produção,
tá? Então, vou filtrar aqui só o Residencial Sorocaba 1 e vou localizar na tela pra gente. Porque não apareceu nada, que tá todo mundo aqui aberto e parcial. Vou colocar total e vou localizar. Então, ó, todas as minhas ordens com a quantidade planejada que já foram encerradas, tá, pessoal? Então, as minhas 3 ordens de fabricação e as minhas outras ordens de corte, né? Se eu tiver alguma ordem cancelada e clicar para exibir, eu consigo. Se eu tiver alguma outra ordem sem apontamento de um outro projeto também, quiser ver, vai aparecer aqui em vermelho, tá? Posso filtrar diretamente pelo tipo de ordem, posso filtrar diretamente pelo item do meu projeto, né? Então, eu quero saber só da J1, né, o que que foi feito, né? Só da da P1, também consigo, tá? E se eu limpar aqui, localizar, né, a pessoa é responsável do planejamento, pode selecionar o OP que ela quer controlar e visualizar ordem. Se ela visualizar a ordem, ela vai ser direcionada para a tela de visualização da ordem de produção, tá? E ela consegue ver as movimentações, né? Se teve alguma baixa, né? Ela consegue ver o encerramento aqui dentro também, tá bom? Consegue ver as informações que a gente viu ali do planejamento, normalmente, tá? E se ela clicar em visualizar apontamentos, mostra aqui o apontamento que foi feito e os registros, tá? Então a gente tem aqui ó, o Guilherme Marins que deu o encerramento nessa ordem de fabricação pelo apontamento de produção, tá? Então aqui essa tela ela é um macro, né? Uma tela de controle, tá bom? Vou vir aqui agora e vou mostrar alguns relatórios para a gente fechar o controle de produção, tá? Então vou mostrar aqui primeiro, né, encerramento de ordem de produção, para a gente ver como que foi feita as baixas, certo? Vou deixar aqui também aberto já apontamento de produção por funcionário e apontamento de produção previsto versus realizado. Eu estou com a webcam aqui na frente, pessoal, prontinho. Apontamento de produção previsto realizado. Então vamos lá, pegar primeiro de encerramento de OP. Vou atualizar aqui direto e ele vai mostrar, ó, OP 104, quantidade produzida, peso produzido, tipo corte, quantidade encerrada. E ele dá aqui o item do projeto, ou seja, como era uma ordem de corte, ela veio ali compras, produção, o meu item, tá? Se eu quiser filtrar diretamente pelo produto ou direto pelo tipo da ordem de produção, colocar aqui, por exemplo, só fabricação e atualizar, ele vai mostrar só das nossas ordens de fabricação de acordo com os itens, tá? Vai mostrar a quantidade encerrada, né, a data, o projeto, aqui em cima o produto, a unidade, todas as informações. A gente consegue ter um relatório de como que está a produção ou como foi feita a produção de acordo com o período analisado, tá? Se quiser filtrar por etapa do projeto também pode, beleza? Vou pegar agora aqui um outro relatório, né, de apontamento de produção por funcionário. Então a gente fez o João apontando as ordens de corte e o Guilherme apontando as ordens de fabricação. Vou atualizar aqui e ele mostra, ó, né? Então João Gomes, primeiro apontamento, último apontamento, horas exercidas, né? Guilherme, primeiro apontamento, último apontamento. Se eu tiver cadastrado no supervisor, também posso fazer o controle aqui, tá? E o código aqui do funcionário e o código do crachá, tá bom? Então a gente consegue ver ali a hora, né? O quando que o pessoal fez o primeiro apontamento, quando que fez o último, né? Filtrar pelas datas também, tá? Então, digamos aqui foi do dia 27, né, ao dia 30. Ele vai dar aqui o período de análise para a gente, tá? E vai dar aqui o total também das horas exercidas na parte de baixo. E o último relatório é apontamento de produção previsto pelo realizado. Então, ele vai comparar a previsão que foi feita, né, de acordo com o planejamento diário, e o valor que foi gasto de acordo com o apontamento efetivo que o funcionário foi lá e bipou, né, no apontamento de produção na aplicação, tá? Eu vou pegar aqui as ordens, né, só de fabricação para enxugar um pouco, né, os dados do relatório. Então, ó, horas previstas 72 horas, de acordo com a nossa previsão lá do planejamento, certo? Horas totais realizadas 0,02, né? Porque a gente fez ali simulando só no treinamento, tá? Aí no dia a dia vai estar o valor que o seu funcionário realmente gastou, né? Total em aberto, então não tem nada em aberto, todas as ordens foram realizadas as baixas e o encerramento, né? E ele já dá o custo também aqui, ó, de cada ordem, né? De acordo com o valor de custo direto e indireto que a gente colocou lá no centro de custo, na parametrização do controle de produção, tá? Então o relatório ele também já mostra para a gente o custo que levou para fazer a cada ordem de acordo com o tempo, tá, pessoal? Então isso aqui é muito legal aí para você ter o pessoal de planejamento,
né, ter esses dados aqui, tá? Dá para filtrar também por data, dá para filtrar diretamente por produto, por projeto, né, diretamente pela ordem de produção, data do encerramento, tá bom? Pode gravar o filtro também, pode restaurar, né, mesmo esquema. Se quiser imprimir o relatório também consegue, enviar por e-mail, né, para o pessoal aí do outro departamento, tá bom? Então a gente consegue controlar a produção no Factor desta maneira, beleza? Então a gente fez ali a parametrização, né, com os cadastros, cadastro funcionário, fez a emissão aqui das ordens de produção e na próxima etapa a gente vai controlar a instalação, né, simplificada ali, gerando as ordens de instalação de serviço, né, a partir das minhas ordens de produção fabricadas. Então já fizemos a venda, já realizamos a emissão da nota da venda, né, fez o recebimento ali da conta a receber, fez o processo de compras, recebimento, entrada dos materiais, né, fez a produção dos materiais e a gente vai encerrar com o controle ali de instalação, tá bom, pessoal? Relembrando, qualquer dúvida, né, que ficar do vídeo, entra em contato com o consultor responsável, tá bom? Para ele estar ajudando você e estar fazendo o acompanhamento dessa etapa do EAD. E até o próximo O que vídeo, achou pessoal. do treinamento? Você pode acessar o formulário do FAQ e nos dar um feedback. Para mais informações, acesse nossos canais. Até o próximo treinamento!